E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um tutorial rápido de como utilizar o AutoCAD para poder fazer as atividades de desenho 3 e outras coisas também, se vocês quiserem, mas o meu foco vai ser no aula de desenho 3. Então, primeiramente, abrir o AutoCAD. Você pode baixar o AutoCAD direto no site da Autodesk, eu vou deixar o link na descrição. A UFO tem licença, então é de graça pra gente. Então é só baixar e começar a usar. Então, ele vai demorar um pouquinho para abrir, é normal. Mas, enfim. Vou já falando que eu vou deixar um arquivo na descrição, que vai ser o arquivo que eu vou usar aqui como template. Ele já tem o modelo onde você faz e a folha A4. A4 não, A3. Então vai ser só para imprimir. Ok? Ele abriu aqui, então você vai vir aqui em cima em arquivo. Aí você vem em novo. Aí você pode criar seu arquivo, ele já vai abrir direto. Porém, ele vai pedir um lugar para salvar, você escolhe tal, e você muda aqui para DWG, que vai ser bem melhor para você salvar. Você muda sua pasta e tal, etc, etc. Isso aqui vocês sabem fazer. Mas eu não vou usar esse arquivo, eu vou usar o arquivo que eu já tenho. Então vocês vão vir, baixar o arquivo e vai vir abrir e encontrar o arquivo que eu deixei na descrição. Ok? Ok, tá aqui, template AutoCAD. Ok, então para começar, o que a gente tem aqui? Calma aí que deu uma travadinha, porque ele abriu. A gente tem aqui no início, já tem os planos XY, que a gente vai trabalhar com 2D. E aqui embaixo a gente tem modelo, e aqui tem a folha do papel. Aí, com o scroll do mouse, você pode clicar e arrastar. Se você clicar duas vezes, ele tira o zoom. Se você mexer aqui, ele dá o zoom e tal. É os comandos normais. Aí, com o botão esquerdo, você seleciona, com o direito você tem as opções. Mas vamos trabalhar no modelo. Como que funciona o AutoCAD? Ele tem muitas coisas aqui em cima, tem todas as funções aqui em cima e tal, você pode mexer em cada aba, escolher o que você quer. Porém, ele é muito prático na questão de você digitar. Se você digita, cadê? Se você digita aqui, ele começa a aparecer os comandos. Então, isso facilita na hora da gente poder trabalhar. Ok, entendeu? Beleza. Aperta ESC, ok. Se tiver em inglês, vai ser um pouco mais. Vai ser parecido também, só que alguns comandos vão ser diferentes. Então é bom dar sempre uma olhadinha. Mas é bem tranquilo o jeito que funciona. Tá, então para começar, eu vou explicar os conceitos básicos. Não vou fazer nenhum desenho, eu só vou explicar as funções que vocês vão precisar para fazer durante os trabalhos de desenho 3, de desenho de elemento de máquinas. Então, aqui é a linha, você pode selecionar aqui. E aí, você está vendo que aqui está aparecendo um número. Esse número é tipo, a escala. O meu está em milímetros. E então eu posso dar o zoom para poder aproximar mais. Ou como o Mário Pérez, ele normalmente pede sem nenhuma escala, então você pode fazer do jeito que você quiser. Mas é bom você sempre estar olhando porque quando você for passar para a folha, ele vai ficar um pouco grande. Então, abriu alguma coisa aqui do nada, perdão. Então, você pode vir aqui e vai selecionar a linha, só que ele está muito grande. Eu vou dar um zoom para poder ficar melhor, porque senão vai ficar muito grande esse desenho, vai ficar muito feio. Tá, você vem em linha e aí você pode escolher. Ainda tá grande, mas enfim. Aí você faz aqui, tipo, se você. O meu tá. Deixa eu fazer umas funções aqui, peraí. Existem duas funções no AutoCAD que são muito importantes. Quando você pegar a linha, ela vai estar assim, você vai poder colocar ela para qualquer lado e tal. Se você segura o Shift, ela trava na direção ortogonal, tanto 90 quanto 0 graus, ou enfim, 180, assim. Ele trava e faz uma linha reta. Mas tem um jeito que você pode deixar isso automático. Só você apertar F8 e aí ele já fica ortogonal. E eu recomendo também ativar o F3. Por que o F3? Porque quando você tiver um outro componente, você vai poder interligar essas. Por exemplo, se você tem outra linha, você consegue ligar ela mais fácil. Ela já vai automaticamente. Então eu deixo sempre ativado. E às vezes quando eu preciso fazer alguma linha em outra posição, eu desativo e aí eu ativo de novo, para poder ficar mais fácil. Ok. Então fiz uma linha aqui, pronto. E aí o comando continua ativo. Então você pode seguir o desenho e tal, tal, tal. Aí o que eu falo do F3 é isso aqui, ó. Ele vai te dar a posição, você passa o mouse em cima da outra ponta, se você quiser fazer um quadrado, por exemplo, e ele vai deixar essas guias aqui, ó. Aí, então é só você clicar e você pode fechar tranquilamente. Ok, esse é um dos pontos. Aí você fez um quadrado, bonitinho.
Ok, mas não quero fazer um quadrado. Quero fazer, por exemplo, um círculo. Você vem em círculo e aí pronto. Aqui você pode ajustar. Ele vai ser esse número que está aparecendo no meio, ele vai ser o raio. Então você pode selecionar um raio diante de um valor, se você fez com alguma escala. Então pode fazer isso, então você vai clicando só nos pontos. Ok. Aí ESC você tem que dar o clique no mouse e se você apertar ESC ele cancela. Como eu não tenho nada selecionado, você sempre fica olhando nessa barrinha aqui de baixo, porque ele vai te mostrando o que você está fazendo. Eu vou cancelar tudo aqui, deletar. Ok. Na função de círculo, você tem vários tipos de círculo que você pode fazer. Normalmente eu deixo o centro raio, porque vai ser mais fácil. Às vezes o 3 pontos que você seleciona aqui, vou dar um exemplo mais prático, né? Aqui eu monto aqui e aí eu pego o círculo 3 pontos. O que ele vai fazer? Você vai selecionar aqui, aqui e aí você consegue aqui, e aí você consegue fazer o arco. Um círculo através de 2 pontos e aí o terceiro que vai ser em algum lugar aqui. Aí você pode escolher. Ok. Essas são funções práticas. Tipo, é só você dar uma olhadinha aqui e você vai entendendo como é que funciona. Aqui você pode fazer um retângulo direto, um polígono. Aqui tem um elipse. E aqui são as rachuras, mas depois eu mostro isso aqui. Aqui a função de mover, você pode selecionar os objetos, por exemplo, eu faço o quadrado aqui. Aí, eu vou fazer aqui um quadrado e vou deixar aqui. Aí você vem a função de mover, você seleciona tudo, aperta Enter e consegue selecionar um ponto e você move através desse ponto. Aqui, aqui, aqui. Caso você tenha feito, sei lá, em um lugar errado, facilita bastante. Tem a função de rotacionar, que funciona do mesmo jeito. Você vai selecionar, aperta Enter e aí você consegue girar o objeto. Tem a função de aparar, que você, por exemplo, você fez isso aqui, ó. Você vai querer fazer uma linha aqui no meio, uma aqui. Se você aperta Enter, ele volta para o comando anterior que você estava. Isso facilita um pouco. Você fez isso aqui, nossa, que legal e tal, mas eu não quero essas bordas aqui e tal, facilitei, ou então não quero alguma outra coisa. Você vem aparar, você consegue tipo, selecionar isso aqui, aí você seleciona isso aqui ao invés de apagar a linha inteira, então facilita em alguns pontos. Aí você pode fazer isso para bastante coisa. Aí, por exemplo, aqui, ok. Aí essa função é aparar. Eu vou dar um Ctrl Z aqui porque eu vou precisar dessas coisas que eu apaguei. Pode dar o Ctrl Z para voltar ou então selecionar aqui em cima. Eu normalmente uso aqui em cima porque minhas teclas estão com problema no teclado, mas enfim. No aparar tem isso e o estender também funciona o oposto. No caso, você fez alguma coisa... Pera aí. Deixa eu aparar para poder mostrar. Não apertei aqui. Você faz estender e aí você pode selecionar e ele vai estender para você. Ok, eu vou deixar selecionado aqui. Tem o apagar, que você seleciona os objetos. Você pode selecionar vários objetos ou fazer assim direto. E aí você aperta Enter e ele vai apagar tudo. Não vou fazer isso porque eu preciso desses negócios. Tem o... Esse explodir eu nunca usei. Mas, enfim, vocês podem... Eu acho que pro Mario Party vocês não vão precisar usar. O chanfro, isso aqui ele vai ser... O chanfro não, né? O arredondamento. O que você seleciona aqui. Você seleciona o outro... Pera, fiz errado. Você vai selecionar o primeiro objeto que você quer fazer. E aí aqui embaixo você pode clicar em raio. E aí você seleciona a partir daqui. E... Espera aí que eu estou no ortogonal, tem que desativar isso. Aí você escolhe o raio que você quer. E se seleciona o segundo objeto. E aí ele já vai aparecer um filetezinho, uma bordinha. A mesma coisa vale para o chanfro. Você vai selecionar o primeiro objeto. Aí você clica em ou distância, ângulo ou método. Vou clicar em distância, selecionando a borda. E aí você seleciona a distância que você quer. O tamanho que você quer. Aí ok. E você seleciona do lado de cá. Pera, não foi. Aqui, pronto. Aí fica assim. No caso, fica melhor. Mas é porque eu fiz meio um pouco errado, mas enfim. Essa é a função de esticar. Você também não vai precisar usar, mas ela funciona assim. Você vai clicar no objeto, dá Enter e ele vai poder arrastar para outro lugar. Ok. Essa aqui é a função de escala. Às vezes, por exemplo, quando você está fazendo alguma coisa adimensional, às vezes você copiou alguma coisa e quer jogar de novo em outro arquivo. Aí você pode selecionar um objeto. Você aperta Enter
Você vem na borda dele e consegue aumentar o tamanho ou diminuir. Isso facilita bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem um de matriz que você pode fazer vários padrões de círculos e outras coisas ao redor desse negócio aqui. Eu não vou fazer agora, mas enfim, você consegue montar padrões. Por exemplo, você pode duplicar isso aqui para outros espaços. Ok, ok. Uma outra função é o copiar, que você pega, aperta Enter, e aí você consegue copiar ela através de outro negócio. Deixa eu ativar o F8 de novo. E pronto. Ela vai ter copiado, você pode copiar quantas vezes você quiser. E ele vai ficar exatamente igual. Outra função por exemplo, a gente usa bastante peças simétricas. Então você vem espelhar. Tudo isso que eu estou falando, eu estou clicando. Mas vocês podem escrever também. Se eu quiser escrever, ele vai aparecer aqui, ó, espelhar. Vai aparecer muitas outras coisas também. Aí eu venho aqui em selecionar objetos. Aperto Enter. Clico em um ponto de referência que eu quero. Normalmente você faz uma linha de centro no meio do objeto para poder ficar mais fácil. Você vem aqui. E aí, como ele está ortogonal, ele já vai fazer dessa forma. Aqui, ó. Ele vai para cá, ou então eu posso selecionar para ele espelhar do outro lado. Só que nesse caso ficaria em cima da peça. Aí ele faz aqui. Aí você pode escolher excluir os objetos de origem ou não. Se excluir, ele exclui. Se não, ele vai manter os dois ao mesmo lado. Enfim. Essas são as funções principais que você vai precisar usar. Tem outra função também que é interessante, é o spline. Aqui. Você vai vir e essa linha você pode montar aqui e desativar o F8. E aí você vai montando uma linha assim. Isso é bom quando você vai representar um corte na peça, sabe? Por exemplo, um corte no eixo, você representa com o spline. Só que, quando você for representar, os dois lados têm que ser simétricos. E você tem que apertar Enter, não apertar S que eu apertei. Os dois lados têm que ser simétricos quando você fizer. Então você faz, e aí você só copia e joga embaixo. Ok? Ok. Tem outro ponto. Não precisa para a aula de desenho 3. Porém, aqui você pode escolher as cotas. Opa, então esses valores estão bem grandes, então a cota vai ficar um pouco grande. Mas é só clicar aqui em cota e ele já vai dimensionando. Eu prefiro colocar a cota no outro layout, mas depois eu mostro. Aqui você pode. Aqui, enfim, a questão de cotas. Deixa eu ver o que mais vai ser importante. Achuras. Você vem aqui, digita Ashura. Ok, clicou em Ashura, ele vai abrir uma outra aba. E aí você vai clicar no lugar que você quer pôr a Ashura. Aqui. Clicou? Ok. Aí eu estou nessa função solid. Ele vai deixar tudo de uma cor só. Nesse caso, meu solid está preto, então ele vai deixar branco. Só que aí na hora que você imprimir, ele vai ficar preto. Enfim. Aí você escolhe qual modelo de Ashura você quer. E você está vendo que ele não está mudando muita coisa. Por quê? Porque eu tenho que alterar a escala. Por exemplo, se eu coloco aqui 100, 500, eu não sei o valor que tem que colocar. Aí, porque eu estou numa escala muito aleatória. Mas enfim, você vai mudando aqui. Você pode mudar o ângulo normalmente ou 0 ou 90 graus. Deixa eu colocar outro ponto aqui. Ou 90 graus, porque ou ele fica numa posição ou ele fica na outra, né? Então é aqui que você mexe nas achuras. Eu não vou encontrar uma escala possível, eu acho. Acho que eu botei muito pequeno. Enfim, é aqui que funcionam as achuras. Aí você pode selecionar, se você quer colocar mais de um ao mesmo tempo, você pode selecionar mais de uma peça e tal. E eu recomendo colocar de um em um, porque às vezes dá erro, então é melhor você fazer de um em um. Mas aí você fecha a criação de Ashura aqui e pronto, fechou. Esse template, ele é interessante, porque você faz aqui, e aí quando você vem lá em layout, ele já aparece aqui. Porém, tá vendo aqui, ó, ele tá lá embaixo, tá bem pequenininho. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir em escala, vou selecionar esses objetos, dou Enter, e aí... Nossa, mas tá bem pequeno mesmo. Eu venho aqui e aumento eles. Será que foi? Deixa eu ver. Ainda está pequeno. Você vai tirando o zoom, novamente, escala, aqui, seleciona uma posição, aqui, ele vai ficar pro lado oposto, mas enfim. Aqui, tá vendo que ele só apareceu um? Por quê? Porque ele ficou atrás dos eixos. Então eu vou pegar aqui o mover, seleciono, aperto aqui o lugarzinho que eu quero, e aqui. Eu não estou com a F8, então eu consigo colocar aqui. Aí você ajeita para poder deixar no meio. Como eu estou fazendo só de exemplo, eu vou deixar assim mesmo.
mais F8. E aí eu tenho aqui, já está na aba do desenho. Aqui eu tenho outras funções que eu posso fazer. Tudo que eu fizer aqui, ó, tem as camadas aqui, mas eu não mexo muito nas camadas porque esse arquivo, quando montou, ele estava meio bagunçado. Então se eu fosse mexer nas camadas ia alterar muita coisa. Então nem mexe nessa parte de cima. Aqui eu tenho algumas outras funções que eu posso fazer. Eu posso colocar cota se eu quiser. E aí ele vai puxar uma cota aqui e tal. Mas enfim, não vai precisar. Tem as linhas de centro que a gente pode fazer. O que a gente vem aqui, você vai em linha, aí você seleciona, você pode passar o mouse, quando você está com o F3 ativado, você pode colocar o mouse por cima. E aí você vai puxar uma linha que atravessa. Aí vem em cima e embaixo, onde você quer. E aí, ok. Para você selecionar, você clica em cima da linha, você pode vir em propriedades ou você aperta Ctrl 1. Quando você aperta Ctrl 1, vai vir essa abinha aqui que vai aparecer. Aí aqui você pode mudar o tipo de linha. Aqui, por exemplo, eu quero botar uma linha, essa linha aqui, só que aí eu mudo a escala dela, 10. 1. Calma. Tá, eu acho que não foi, mas deixa eu testar aqui. Aqui, pontilhado, 1. Deixa eu ver se vai agora. Não foi, não vai. Aí, eu movi. Tá, o que era para acontecer? Você vem na linha, escolhe o tipo de linha. Aqui, tá, mudou agora. Tá vendo que ele tá alterando a linha? Ele tá ficando espaçado, aí eu mexo na escala, ou nesse caso ele vai. Nossa, essa escala que eu fiz tá muito ruim de entender. Porém, quando você mexe, ele altera um pouco isso aqui. Então, faça um desenho um pouco maior, só para não ficar dando esses errinhos igual o meu. Mas basicamente, toda vez que você quiser alterar uma linha, só você clicar nesse modelo aqui. Eu não vou conseguir clicar nela, porque ele está no papel. Aqui embaixo tem essa opção papel. Eu só consigo alterar as coisas que estão no papel. Se eu quiser alterar alguma coisa do meu modelo, eu tenho que clicar em cima, ele vai aparecer modelo. E aí eu consigo alterar aqui também. Por exemplo, eu consigo mudar qual linha eu quero. Aqui, vem de novo, tal, e vai mexendo aqui. Ou você pode vir em propriedades e escolher também. Aí aqui é mais interessante, você tem mais opções. Você pode vir em outro, e aí vai aparecer uma lista de muitas outras coisas aqui, ó. Mostra os dois tipos de linha, e aí você vai clicando em qual você quer adicionar. Aí você carrega e ele vai direto aparecer lá. Ok? Ok. Aqui tem os utilitários, não usa muito. Propriedades, você pode escolher a cor da linha também aqui. Por exemplo, você clica na linha, você vem em propriedades, aí você pode mudar a cor. Enfim, você pode fazer bastante coisa. E esse aqui é o tutorial bem básico. Se você quiser montar uma tabela, você pode... Deixa eu ver se tem a opção tabela aqui. Você pode clicar uma tabela aqui, e aí ele vai criar uma tabela. Você pode escolher o jeito que você quer e tal, tal, tal. Aqui, você quiser alterar o nome, você vem em papel de novo. Aí você vem, escreve o seu texto. Opa. Aí você consegue alterar, mudar o tamanho da fonte, também propriedades. E aí você vai alterando essas informações. Por exemplo, quinto trabalho, eu boto para primeiro trabalho. Aí eu venho aqui, aí se salva as alterações e pronto. Essas são as funções para poder iniciar. Mas qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, ou quem tem meu WhatsApp, só mandar mensagem que eu ajudo também. Eu vou liberar esse template na descrição. E é isso, galera. Qualquer coisa vocês avisam. Eu vou apagar. Tá. Tem uma outra coisa importante para salvar. Em layout, você vem aqui, arquivo, em exportar. Exportar não, publicar. Plotar. Plotar você vai mandar para imprimir. Aí o que você vai fazer? Você vai vir. Eu normalmente deixo aqui em Microsoft Print to PDF. Porque, enfim, você salva em PDF. Aí, você deixando essa opção aqui, ISO A1, ele vai ficar bem grandão, mas eu geralmente deixo assim. Você deixa em qualidade máxima, o que plotar, janela. Aí você vem visualizar, e aí ele vai mostrar o que está sendo impresso. Aí você clica fora, ou aperta ESC, e ele vai voltar. Aí ele vai voltar para essa aba. Aí você clica em janela, e clica em janela novamente.
Aí ele vai pedir para você selecionar o que você quer plotar. Ele demora um pouco para abrir essa parte. Tá. Aí você vem aqui no seu desenho e escolhe a folha inteira. Não precisa ser exatamente certinho, então você pode deixar passar um pouco mais até melhor. Aí você vem em janela e aí, pronto, tá tudo configurado. Você confere isso aqui, tá em máximo, horizontal. Aí você aplica no layout e aperta OK. Quando você aperta OK, ele já vai pedir um lugar para você salvar. Ele vai enviar, né, para o plotador. Você vai salvar em algum lugar, escreve o nome do desenho e tal. Desenho teste 1. Pronto. Aí você vem, enviou para o plotador. Aí agora você vai onde você salvou. Deixa eu abrir aqui. Um momento. E quando você pode imprimir isso em A3 ou A4, que você acha melhor, eu recomendo você imprimir em A3. E eu vou abrir aqui o desenho. Ele vai abrir assim, no PDF. Aqui. Aí tem todas as informações. E pronto. É assim que você faz os desenhos no AutoCAD de desenho 3. É isso. Se ficou alguma dúvida, podem mandar mensagem. Qualquer coisa vocês avisam. E é isso. Eu acho que eu passei tudo que tinha de importante para passar. Não lembro de nada mais que poderia ser importante. Mas qualquer coisa eu mando na descrição também. Enfim, é isso. Valeu, obrigado, galera.